Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sabadão, dia 18/2/2023. E hoje eu vou fazer uma coisa bem diferente aqui com vocês. Como hoje é dia de fofoquinha, de ficar batendo papo com vocês, eu vou pegar então e nem vou ler notícia de jornal, nem abrir nada. Deixa pra segunda-feira, no meio do carnaval, porque o mercado já vai estar meio restrito mesmo. O povo só vai falar de festa, quem que ganhou, quem que deixou de ganhar, porque estamos no meio do carnaval, né? E assim vai que vai. Bom, o negócio é o seguinte, meus queridos. Já que nós não vamos ficar falando de política, de nada disso daí, então nós vamos falar sobre espiritualidade. Mas, professor, esse canal não tem nada com o que a ver. Não tem, mas tem, né? Porque até as coisas da política, eu estou fazendo um treinamento espiritual de vocês, que é para vocês terem pessoas que vocês gostam, mas vocês verem que elas têm defeitos. E aqueles que vocês não gostam também vê que tem qualidades. Então, para a gente entrar num meio termo comum, e nisso, essa semana aconteceu algumas coisas, alguns fatos, que me fez fazer algumas reflexões. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A preparação para o espírito trabalhar, ele não é de um dia para o outro. A preparação para o espírito trabalhar, ele leva muitos anos. Eu posso falar para vocês que eu já estou sendo preparado desde quando eu nasci. Ah, mas por quê? Porque minha avó tinha centro de terreiro, nascia lá, a criança ficava brincando ali, então já desde aquela época, querendo ou não querendo, a mãe levava e já ia benzendo, já ia abrindo o canal, já ia fazendo não sei o que lá. Chega com X de idade, Deus simplesmente leva o pai fora, como aconteceu com o Chico Xavier, tirou a mãe. Por que tirou a mãe do Chico Xavier? Tem que ter algum motivo. Qual que é o motivo? O espiritual tem os motivos. Nós podemos não entender, mas o espiritual tem os seus motivos. Na época, o Chico Xavier perdeu a mãe, o espiritual colocou uma madrasta horrorosa para ele, e ele ficava em depressão, medinho, tal, não sei o quê, porque, poxa, a pessoa vem, fura a pessoa com a criança com garfo, essas coisas, você acha que fica o quê? Como que fica o psicológico da pessoa? Como que fica tudo? Tudo faz parte de um treinamento? Como assim espiritual, então? Porque você... Sabe o que acontece? Os seres humanos, nós seres humanos, a gente enxerga com os olhos humanos. Então, o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estava fazendo uma reflexão. É o seguinte... Isso aí eu já sabia, mas é sempre bom refletir, refazer, porque a gente vai caindo no esquecimento. Isso é um fato. O que acontece é o seguinte: nós, na condição de humanos, nós nunca vamos saber de toda a verdade. Nunca. Mas até quando Jesus voltar, até quando a gente entrar na nova era que abrir os véus, sim. Porque você ainda vai estar como corpo ser humano. Então, mas falaram que vai abrir tudo, vai abrir intuições, vai abrir visões, mas não vai significar que você vai saber de tudo. Não vai. A questão não para por aí, ela continua. É um novo nível de evolução dentro da matéria. Não é que para, simplesmente parou. Parou, pum. Não é um samba. É uma orquestra, ela vai fazendo a sua harmonização. Nisso, então o que acontece? Dentro disso, nós sabemos de uma coisa: nós não podemos parar de estudar. Isso é um fato. Porque se a gente para de estudar, seja o que for, mas professor, eu vou estudar, eu sou evangélico, eu vou estudar a Bíblia. Perfeito, você está estudando de fato? Ou você só está indo no local? E lá no local você só está cantando e falando: olha, eu estou encantando, já resolvi meu problema, estou bem, já estou indo para o céu. Não. Porque a partir do momento que você tem um livro que você diz que segue e você nunca leu o livro, você já está cometendo um problema seríssimo.
Se você segue uma religião que a base dela é bíblica, você tem que ler a Bíblia. Se você segue uma religião que a base é o Torá, você tem que ler o Torá. Se a sua religião diz que você é muçulmano, você tem que ler o livro do Alcorão. Se você diz que você é católico, né, você tem que ler o livro da Bíblia. Se você diz que você é espírita ou espiritualista, você tem que ler o livro de Kardec, que é um livro de espírito. Espírito passando para as pessoas. Então, nós não podemos parar e nós não podemos fazer o luxo de falar, eu sou, mas eu nunca li. Não, isso não pode acontecer. E aí, o que acontece? As pessoas chegam e vêm e falam assim, não, mas professor, só vejo os vídeos de você, eu já aprendo tudo. Não, você não aprende tudo. Você acha que aprende tudo, mas você não aprende tudo. Você acha que sabe, mas você não sabe tudo. E esse período da onde a gente começa a estudar, começa a evoluir, a gente acha que sabe, é o período mais cruel que tem na vida da gente. Por quê? Vamos lá. É o seguinte, eu vou dar um exemplo, que eu estava batendo muito papo, fiz a reflexão, será que eu falo, será que eu não falo, será que eu comento, será que eu não comento? E parece que é um problema muito estrutural do ser humano. Então eu falei, eu tenho que trazer isso daí, porque as pessoas precisam entender um pouquinho. Vamos lá. No canal principal eu sempre dou aula explicando que tem céus, tem os seus níveis de céus. Então você tem o primeiro nível de céu, e depois você tem o outro nível de céu, que é o céu dos céus. Céu, certo? Muito bem. As pessoas acham que isso não existe, mas existe. Não é qualquer ser de luz que consegue chegar aonde Deus está. Aonde está lá Jesus sentado no trono junto com... Não. É um reinado. Então, é tipo assim, tenta imaginar que você tem aqui um reino. Tem o presidente da república. A gente está aqui no Brasil, então vamos lá. Tem um reinado, tem aqui no Brasil. Eu estou dentro do reinado. Estou dentro do céu, estou dentro do reinado. Só que eu não tenho acesso ao Deus, ao presidente da república. Quando ele sai, eu vejo, às vezes eu consigo até tirar uma foto, não sei o quê, mas eu não tenho acesso, eu não fico lá. Então, para você chegar lá, você tem que ter autorização para chegar lá, você tem que ter quesitos para chegar lá. Esse é o céu dos céus, certo? Então tem diferenciação? Tem. Ué, se chegar no céu, o Chico Xavier vai ser um espírito igual a você, ele vai ser um espírito mais iluminado do que você? É mais iluminado. Se você chegar no céu, Jesus vai ser igual a você ou ele vai ter mais luz do que você? Ele vai ter mais luz do que você. Então ele é muito mais iluminado. E ali, então não tem mais... Por quê? Porque as pessoas acham que é todos iguais e não são todos iguais. São todos semelhantes. Iguais, não. Semelhantes. Mas, professor, não estou entendendo. Vamos lá. Seria mais ou menos o seguinte. Conforme você vai estudando, se iluminando, você vai tendo know-hows dentro da espiritualidade. Essa própria iluminação sua faz com que você, quando você parte para o outro lado, para o plano espiritual, você já assuma um lugar, porque eles têm hierarquia por iluminação. E aí eu aqui pensando e falei assim, poxa, como que se faz a iluminação? Porque olha, para eu gerar uma iluminação aqui no plano espiritual, aqui a gente fala que a iluminação vem da consciência, mas não vem da consciência. A iluminação em si não vem da consciência, mas vem. Então como assim ela vem, mas não vem? Vamos lá. Tenta imaginar a seguinte situação. Agora um pouco de física, tá? Tudo no planeta tem uma regra. Tudo tem uma regra. Por isso que eu uso muito o termo regra da espiritualidade. Porque tudo tem uma regra. Tudo. Tanto tem uma regra que um físico, por exemplo, para descobrir uma fórmula, ele fica observando e vê se aquilo repete sempre. Sempre que eu fizer isso, faz isso. Sempre que eu fizer tal coisa, acontece tal coisa. Eu consegui uma fórmula, descobri uma fórmula. E essa fórmula que foi descoberta das regras do universo fez com que
você tenha um celular, você tenha uma televisão, você tenha energia elétrica, você tenha internet que passa informações pelo ar, você tem um monte, uma infinidade de coisas que foi descoberto através destas fórmulas do universo. Então são ações e reações, são fórmulas do universo. Então se sabe que nada fica para sempre ou ficar dali. Você sempre precisa de excitações, você sempre precisa de mistura de coisas para que aquilo gere energia, por exemplo. Então vamos lá. A iluminação em si, ela é um fenômeno energético. Uma iluminação, ela é um fenômeno energético, se assim a gente pode dizer. E aí você pega e fala assim, mas como que eu consigo gerar energia, me iluminar só com a consciência? Será que então tem que ficar pensando? Eu vou ficar pensando, e aí quanto mais eu souber, mais consciência eu tiver, mais luz eu tenho? Não. Porque se assim fosse, todos os mais inteligentes do planeta seriam iluminados, e não são. Às vezes uma senhorinha benzedeira tem mais luz do que aqueles outros que não. Então, da onde vem a luz? Da onde vem a luz? Como que vem a luz? Vamos lá. Ela vem da consciência com a conexão com Deus. Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Toda energia, tudo que existe no universo está no próprio universo. Tudo. Informações, energia, toda a base de tudo que existe no universo está no próprio universo. Nós não criamos nada, nós transformando. Nada se cria, tudo se transforma, certo? É a outra base da ciência. Perfeito. Então o que acontece? Se tudo é transformado, eu preciso transformar energias do universo, comunicações do universo, para uma comunicação minha. Para eu fazer isso daí, eu preciso estar em ressonância com Deus. Então, eu poderia, dentro de uma igreja, criar uma ressonância com Deus. Então vamos lá, eu sou um católico. Eu crio ressonância com Deus através de Maria, através de Jesus, porque a ressonância com Deus está no amor. A energia do universo é o amor. Então quando eu pego e fico conectando com eles e eu tenho amor dentro de mim, eu quero ajudar o próximo, eu estou ali naquela condição de que eu amo o próximo. O que acontece? Eu entro em sinergia com o universo. Entrando em sinergia com o universo, começa a me iluminar, porque dá um efeito. É como se ligasse um interruptor e a energia passasse e saísse. Ela cria um fluxo. E o fluxo de energia faz iluminação. Uma lâmpada, por exemplo, é por causa disso. Vai os elétrons, passa e sai. Mas no caso pode ser a frequência divina. Que ela vem e sai. Ela vem e sai. Muito bem. Dito isso, o que me acontece? Eu sei que tem esse nível, mas então por que a consciência? Se eu já tenho luz, tudo bem, você tem a luz de uma lanterna, você tem a luz de uma lâmpada. Só que Jesus não tem a luz de uma lâmpada, Jesus tem a luz de um holofote. De um campo de futebol aceso, uma luz poderosíssima. Ele irradia muito mais. E quando você vai ver isso, você tem que aprender que o amor tem várias facetas. Você tem um amor baseado em Cristo. Só que também você tem um amor baseado nas leis, Moisés. Você também tem um amor baseado na justiça, Alcorão, Maomé. Certo? Abraão, as leis, a execução da justiça, o que é justo. Você também tem um amor que é de união e de relação, que até as coisas ruins são boas, o búdico. Você tem várias facetas do amor, várias formas de se conectar com os céus. Então vamos lá. Quando a gente entra dentro do universalismo, a gente começa a pegar todas as facetas e se iluminar numa plenitude, ao ponto da gente conseguir chegar nos céus dos céus. Por isso da importância do universalismo, da gente ver que os erros não são erros, que os acertos não são acertos, simplesmente são acontecimentos. É certo para quem acha que é certo, é errado para quem acha que é errado.
Mas de tudo, você tem que ter o amor. Ele está fazendo uma coisa que ele acredita ser certo, para mim parece ser certo, porque ele tem essa crença do certo. Ele está fazendo uma coisa errada porque ele acredita que aquilo é errado. Ele está fazendo pela maldade porque ele ainda é uma criancinha e não sabe o que faz. Meus filhos não sabem o que faz. Oh, Deus perdoa eles não sabem o que fazem. Não é isso? Pois bem, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem uma evolução plena. Só que tem um porém. Todo mundo que vai chegando no universalismo, ele vai liberando dons, porque conforme você vai tendo essa consciência mais aflorada, qualquer conexãozinha pequenininha desse tamanho com Deus já se torna uma conexão gigantesca de alguém de uma religião fixa. Porque mesmo você conectando bem pouquinho, já transluz uma coisa gigantesca. Só que tem um detalhe. Quando você começa a iluminação, ela tem um preço, porque tem uma regra. Eu já falei isso em vídeos, falo isso para vocês. Um exemplo, eu estou aqui, de repente apareceu um dom. Eu tenho o dom de escutar o espírito agora. Tudo bem, você escuta o espírito. Dentro do universalismo, você tem condições de pegar e julgar alguém, falar esse espírito é bom ou é ruim só pelo tom da voz e como ele te fala? Desculpa, mas não. E é isso que acontece com as pessoas. Então, um exemplo. Vamos supor que eu estou dentro de uma evolução e me deu um dom. E é um dom divino, realmente é um dom divino, é de Deus, eu estou tendo comunicação com o plano espiritual. Então vai. Agora, eu não quero mais saber do professor, eu não quero mais saber de mais nada, eu vou seguir esse som, essa voz. Você é um cego que está sendo encaminhado por algum espírito. A sua vida já não é mais a sua vida. A sua vida agora é a vida do espírito. Isso vai totalmente contra as regras espirituais. Então, meus queridos, quando vocês começam a ter dons e vocês acham que estão fazendo porque foi Deus que mandou, foi Deus que pediu, foi Deus que fez, vamos lá. Primeira situação, pode ser? Claro que pode ser. Provavelmente seja mesmo, porque você está de luz, você é uma pessoa boa, só que tem um porém, tem uma regra. Essa regra diz que ele tem que te testar. Então ele vai usar algumas artimanhas aonde ele vai decidir coisas por você ou para você. E aí tem que vir o lado racional, porque é um teste, aonde pega e fala, não, exemplo. Chega a espiritualidade e fala assim para mim, você tem que ir lá no centro. Eu não vou no centro, para que eu vou lá no centro? Não, você tem que ir por quê? Qual é a necessidade? Não, tem que ir porque realmente se eu for lá no centro vou ajudar pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, preciso ir. Não. Então você tem que ter seu poder de decisão. Aí você chega lá no centro, beleza? Tá lá no centro, chega a espiritualidade e fala assim pra você, você tem que sair do centro. Você não é mais pra ficar aqui. Mas por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Não, não tá acontecendo nada, eu quero que você saia. Mas se eu sair vai me prejudicar? Não. Mas se eu ficar vai me prejudicar? Não. O que ele está testando com você? O seu livre-arbítrio. Se você executa o que ele manda ou se você executa o que você quer fazer. O seu livre-arbítrio. Mas, professor, agora você está falando uma coisa que mistura com outras coisas que você andou ensinando no outro canal, no canal principal. Que é o quê? Que é a gente obedecer as coisas do espiritual. Mas veja bem. Eu falo que eu obedeço quando Deus manda, porque eu sei quando é Deus mandando hoje. Porque se você ver relatos meus antigos, eu sempre fui rebelde. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Não, pra mim não tá certo. Não, eu não vou voltar. Não, eu não quero. Não, que não sei o quê. Eu vou me limitando e vou colocando as coisas porque eu decido. Porque a vida é minha. A decisão é minha. O livre-arbítrio tem que ser respeitado, é regra do espiritual. E o espiritual, se ele precisa, ele me coloca no lugar. Se eu peguei e fiz um acordo, ele pega e me coloca no lugar, querendo ou não querendo, porque já foi acordado antes. Só que aí tem um detalhe.
Aí tem um detalhe. Se você só ouve, você não consegue saber se realmente é para fazer isso ou não. Como que você vai saber se é um conselho ou se é um teste? Quer dizer que então que para você se preparar para uma espiritualidade você tem que sair do terreiro? Eu acho que não. Muito pelo contrário. Quanto mais experiências você tiver na espiritualidade, mais avanços você vai ter na espiritualidade. A gente não pode assim simplesmente seguir. Eu vou seguir cegamente. Eu vou fazer porque Deus mandou, porque eu escutei. Não, não é assim que funciona. Tanto é que muitas das coisas dos demônios, você pergunta para as pessoas, você olha o demônio na pessoa, e eu pego e falo assim, nossa, tem um espírito com você. Ele tá aqui, ele me ajuda em tudo. Mas pera lá, o demônio te ajuda? Ele me ajuda. Por que tem essa falsa sensação de que o demônio está ajudando a pessoa? Quando eu vou tirar demônios, eu vejo isso. Porque ele vai falando as dicas, faz isso, faz assim, e vai dando resultados. A pessoa acha que o resultado é bom para ela, mas o resultado não é bom. Mas, professor, então é um demônio que está ali? Não, às vezes é um espírito bom fazendo teste. Mas às vezes é um demônio fazendo as coisas para ele permanecer ali. Porque ele te manipula, então ele fala, eu tenho um corpo agora, eu estou controlando, arrumei um robozinho para mim que faz tudo que eu quero. Faz isso, faz aquilo, faz assim, assim, assado. Simples assim, simples assim. Aí você tem o dom da visão. E eu, quando tive o dom da visão, eu descobri, eu achei que eu já sabia. Falei, pô, isso aqui é de luz, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Por percepção. E aí eu descobri que não é, porque ele se transforma. Eu falei assim, então não é a aparência que faz ele ser um ser de luz ou não. Não é. O que faz ele ser um ser de luz ou não, não é a aparência. Ele pode vir com a cara de um demônio. Ele pode vir com a cara de um ET horroroso. Ele pode vir com a cara de Jesus. Mas ele não vai ser Jesus. Ele não vai ser demônio. Ele não vai ser um ET. Ele vai ser um espírito que se materializa da forma que ele quiser. Como um anjo. Um anjo tem um formato, mas ele se materializou como homem na terra. E aí conversou com Jacó, quebrou a perna dele, fez... E vai assim, vai fazendo. Então, gente, o que acontece é o seguinte, não é uma questão. Você para pegar e julgar e falar isso é ou isso não é, você precisa ver várias situações. Você tem que ver energia, iluminação, tipo de espírito e o que ele está com ele. Porque um espírito de luz, ele tem uma característica. Qual é a característica? Vocês têm que descobrir. Tem tipos de cores de espírito? Tem espíritos de cor de luz branca e luz amarela. Você tem várias formas que tem. Então você não pode julgar. Então é onde que eu quero chegar. Tem pessoas que pegam e tomam decisões por intuição. A intuição, ela pode ser uma resposta do que você pediu para o universo. Então, Deus, eu quero saber para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Vem aquela resposta para você, porque você pediu. Então, é como um correio. Eu solicito o produto, chega o produto para mim na minha casa. Cheguei, produto chegou. Agora, quando é um ensinamento e coisas da sua vida que você deixa no plano espiritual, você pode ter certeza que o plano espiritual vai te testar. Porque você tem que decidir você e não o espiritual por você. Certo? Então, tipo assim, o espiritual chega pra mim e fala assim, Ricardo, você vai ter uma missão. Tá bom. Não, você vai ter uma missão. Tá bom, e eu com isso? Não, se você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso? Não, vocês têm uma missão. Eu tenho uma missão, vocês têm uma missão. Eu vou trabalhar, mas vocês vão criar a situação, o lugar para tudo que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, eu não negociei que eu vou levantar e eu vou fazer. Vocês vão levantar uma coisa para mim. E assim vai ser. Eu não vou fazer, vocês vão fazer assim, assim, assado. É assim, é a lei. Não, mas então agora nós vamos fazer, você fazer. Ótimo. Tá aqui, ganhou na loteria. Perfeito, agora eu vou fazer. Vocês estão entendendo ou não? As coisas da matéria, ela tem que ser julgada, ela tem que decidir pela matéria. As pessoas não podem viver espiritual estando na matéria. Ninguém pode ficar no mundo da lua na matéria.
Tem gente que fica 24 horas na espiritualidade. Porque Jesus Jesus vai voltar, porque Jesus não sei o que Jesus não sei o que lá, que Jesus, e esquece a matéria. Esquece que tem que trabalhar, esquece que tem que ter responsabilidade de pagar a conta, esquece que não pode ter nome sujo, esquece que não pode brigar com pai, mãe, filho, não sei o que lá, você esquece que um monte de coisa. Então, nós temos que ter a tal da prudência. Prudência é nem lá, nem cá. Prudência não é só lá. Prudência não é nem lá, nem cá. Agora, o que me deixa muito triste é a pessoa me tem como uma referência, eu pego e falo, não é assim, é pra lá. Não, eu vou no Espírito, porque é o Espírito que fala agora pra mim, tudo que ele falar agora é sagrado. Pera lá, moço. Não faz isso, não. A vida da gente tem uma importância muito grande. A vida da gente tem ela tem um valor muito grande. E as decisões, todas com impulso, todas muito rápidas, elas não dão efeito certo. Então você quer saber se tá certo ou não tá certo? É se ele manda decidir muito em cima. Faz agora. Quando for assim, cuidado. É teste. Por que agora? É pra fugir de alguma coisa? Tudo bem, tipo, tô aqui no trânsito, vira aqui agora? Tudo bem, vou virar aqui agora. Mas tipo uma decisão, eu vou sair de um ponto, eu tô num lugar, eu vou sair do serviço. Não pede as contas do serviço já. Espera. Por que você não quer esperar? Ah, não, porque vai acontecer não sei o que, vai acontecer não sei o que lá, porque eu vou fazer não sei o que lá. Não. Quando acontecer não sei o que ou não sei o que lá, aí você sai. É igual quando vai trocar de emprego. Ah, não, eu vou sair do serviço porque eu vou procurar outro novo. Não, querido, você não sai do serviço para procurar outro novo. Que burrice é essa? Que falta de racional é essa? Ah, não, já tem que me preparar. Preparar para quê? O mais importante para ser contratado em outro lugar é a experiência. Se você larga a experiência, como é que faz? Então nós estamos num processo onde as pessoas estão ficando tão malucas que elas estão emergindo tudo numa coisa só. E não pode ser assim. Então toda a transição, ela acontece por si só. Você tem que sair de um serviço para ir para o outro serviço porque você arrumou outro serviço. E não porque você saiu porque você sabe que vai achar o outro serviço. Sabe quando? Você sabe, você bateu um papo direto com Deus mesmo? Ele pegou o calendário e falou assim, é aqui, ponto final? Ah, então beleza. Então, por causa de uma decisão dessa, porque um espírito falou para você, é porque de luz, e daí? E ele sabe, esse espírito de luz, ele é igual a Jesus, ele sabe de tudo? Ah, desculpa, moço, mas não sabe. Não sabe. Não é porque é espírito de luz que sabe das coisas. Não sabe. Se assim fosse, todos os médiuns saberiam o futuro. Não sabe. Todos os médiuns saberiam o futuro. E não sabem. Eu tenho uma infinidade de espíritos que me acompanham, de altíssima luz, e não sabe de muita coisa que vai acontecer. Agora, tem um ou outro que esse sabe. Esse sabe. Mas para eu conectar com esse um ou outro, eu tenho que ficar em jejum e aí eu consigo conectar lá. Aí eu chego lá em cima, o telefone bate lá em cima. E lá eu consigo saber algumas coisas. Então, meus queridos, muita calma nessa hora. Professor, por que você está falando disso tudo? Porque está para acontecer coisas gigantescas no planeta. Está para florescer muitos dons em muitas pessoas. Isso é bíblico, já estava falado. Só que os dons não vêm de forma gratuita. Os dons vão enganar. Os dons, em vez de ajudar, podem prejudicar. Não é simplesmente, eu tenho o dom e vou fazer. Não. Eu tenho o dom da cura nas mãos, eu vou fazer. Você acha que é assim? Então vamos lá, vamos tentar imaginar. Quem tem dom, quem vai trabalhar para espiritual, trabalha para quem? Para Deus. Muito bem.
Você sendo Deus, coloca-se você no lugar de Deus. Você tem um funcionário. Tem um funcionário lá que aprendeu a sentar tijolo. Tem um funcionário que aprendeu a sentar tijolo. Ele pega tijolo, põe cimento e põe um tijolinho em cima do outro. Você é um funcionário de Deus, sentando tijolo. Aí você tem um outro colega seu que também está sentando tijolo. Só que o seu outro colega, ele está estudando engenharia, ou está aprendendo, ele está entrando, vendo vídeo, aprendendo outras técnicas. Aí ele descobriu que, para sentar tijolo, tem um negócio que ele pode fazer que já poupa meia hora de trabalho, porque ele pode pegar e colocar a massa, ele pega a massa com um pedaço de madeira e passa, não pega a massa e coloca no tijolo e passa a espátula ali no tijolo já sentado. Ele pega e vem com a madeira e passa em toda a fiada inteira. Aí ele só pega e vai colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tijolo. Ele descobriu essa técnica. E ele consegue levantar a parede 10 vezes mais rápido do que o outro que só sabe colocar o tijolo da forma padrão. Esse que aprendeu uma técnica nova, Deus, eu vou falar assim, cara, eu quero esse cara. Ô, fulano, vem cá, tem uma obra mais fina aqui, de um condomínio fechado, eu quero usar você. Porque o outro demora mais, ele já vai para coisa mais bruta. Eu quero você. Aí você continua o seu estudo, falando, não, eu quero aprender mais, eu vou fazer mais coisa. Eu vou saber como é que eu coloco o reboque. Gastando menos. O meu reboque não cai, tem uma técnica de jogar, eu vou ficar treinando aqui. Vamos já. Olha, aprendi um jeito que o reboque não cai nunca mais, não cai nada no chão. Fica perfeitinho. Opa, esse funcionário é bom, cara, ele economiza até material. Aí eu vou e continuo fazendo. Aí eu vou, aprendo como que coloca um piso. Aí eu aprendo a colocar o piso, só que meu piso não fica tão bom igual o outro. Aí eu vou ver lá, ele tem umas máquinas que cortam em 45 graus para ficar aquela quininha perfeitinha na esquina. Os cortes ficam maravilhosos, o piso não faz mais barulho para estufar, o piso fica super bem assentado. Nossa, coisa incrível, maravilhoso. Você já não é mais pedreiro, desculpa, mas agora você é chefe de obra. Não, eu vou continuar. Agora eu vou fazer engenharia. Vou me aprofundar em nível superior de aprendizado, que é uma coisa que eu uso muito que eu comento muito no canal principal. Gente, canal principal no outro canal. Então eu tô fazendo aqui porque é um bate-papo. Eu preciso falar isso. Então eu tô fazendo aqui, porque lá no outro canal eu não faço ao vivo, então vai aqui. É bastidor. Então vamos lá. Tá dentro dos bastidores da minha vida. E aí você sobe mais um nível. Aí você vira engenheiro. O seu salário é maior. Você trabalha menos. As coisas acontecem mais. Você vê a obra já pronta mais do que o próprio do pedreiro. Porque você enxerga já toda a obra toda pronta. Tudo. E você vai conversar direto com Deus, que é o dono da obra. Você vai conversar direto. Deus não vai mais falar. Deus sempre vai falar com o engenheiro, para o engenheiro pegar e se virar com vocês. Então tem essa hierarquia, tem essa estrutura. O que eu estou fazendo com vocês é puxando, não estou falando que aquele lá não vai para o céu, vai para o céu, mas vai para o primeiro nível do céu. Eu quero vocês, Deus precisa de engenheiros espirituais e não pedreiros. Só que para você virar engenheiro, você tem que ficar estudando junto com o trabalho. Porque não adianta você só estudar, porque só estudou. Desculpa, mas eu preciso da experiência, porque vai colocar a mão na massa como? Eu preciso. Então tá nesse ponto. Meus queridos, dentro disso, vamos voltar para a nossa realidade. Carnaval, certo? Estamos aqui no carnaval. Carnaval é festa da carne. Professor, festa da carne é coisa do capeta. Não é coisa do capeta. A igreja diz que é coisa do capeta, mas não é coisa do capeta, é uma festa. Mas professor, gente, festa não é pecado. Jesus fez até vinho, para o povo ficar bêbado numa festa de casamento. Casamento é festa. Não interessa se é casamento ou não é casamento, é festa. Mas é festa da carne, tudo bem, é festa dos humanos. É uma festa.
que traz cultura, que traz um monte de coisa. Então nós temos que chegar num ponto de desmistificação. Vocês acham que eu não pensava que carnaval é só coisa do capeta? Pensava. Porque quando eu pego coisa da espiritualidade, chega nessa época, tem muito espírito ruim, muito. Então automaticamente você já pega e fala, gente, tem alguma coisa errada. Não pode ser, tem muito espírito ruim. Por quê? Porque esse momento dessa festa, nesse momento, junta duas coisas. Junta uma virada de ano que tem uma expectativa. Então vamos lá, você virou o ano, tem uma expectativa, tudo vai melhorar, tudo vai ser lindo, maravilhoso. Ai, eu vou pular ondinha, tal. Você entra com aquela energia boa. Vem Jesus, Natal, Ano Novo, tal. Aí chega em janeiro, começa a vida, a realidade continua a mesma. Dificuldade, conta pra pagar, dificuldade, não sei o que. Você tira aquela energia e volta tudo pra aquela coisa ruim. Quando você limpa a sua casinha e deixa a sua casinha aberta, vem espíritos trevosos habitar a sua casa, você 7 vezes pior. Então, por isso que a gente vai pegando situações piores. Mas não é porque é a festa que faz, não é. Não é. Eu achava também, mas não é. Então, carnaval não é demoníaco. Demoníacos são as pessoas que fazem coisas demoníacas. Você tem carnaval de festinha de criança, onde as crianças ficam brincando de correr um atrás do outro, jogar papelzinho. Isso é energia maravilhosa. Você pode ter carnaval das pessoas estando lá dançando, escutando a musiquinha e tal, tal, tal. Isso é uma energia maravilhosa. Mas você pode ter energias trevosas. Pessoa roubando o celular, pessoa fazendo maldade, tomando manguaça e ficando toda doida para perder razão, para fazer loucura. Então, é da pessoa e não do evento em si. Aonde que eu quero chegar? Vai chegar eventos no planeta aonde vão falar que Jesus não é Jesus e que anticristo é Jesus. Vai ter momentos no planeta onde vão falar que Jesus não é Jesus. Pedra em Jesus. Jesus é o anticristo. E vão falar que o anticristo, esse é o Messias e Jesus, o Salvador. Vai chegar um momento no planeta onde vai acontecer quebras. Quebra financeira. Simplesmente os caras vão falar assim, ó, ninguém mais tem dinheiro. Vamos fazer uma quebra geral. Afunda todo mundo. Aí o nada... Aí você não vai ter nada, você não vai ser nada. Mas e aí? Como é que vai ser? Ai, meu Deus do céu, não vai ter mais dinheiro, não vai ter quebrou todo mundo. Como é que vai ser? E aí, o que eu vou fazer? Ai, e para onde que eu vou? Onde que vai? Por isso que a gente tem que ter as mesclas e sabendo tudo que tem. Por isso que a gente bota as notícias de coisas ruins. Que é para ir ter precaução. Então tem gente que fala assim, tem gente que não tem dinheiro para comprar uma compra de um mês. Só que se vier fazendo o que eu estou falando, todo mês fizer um estoquinho a mais, comprar um saquinho de arroz a mais, um saquinho de feijão por mês a mais, desde quando eu comecei a falar, quando acontecer, todos iriam conseguir, até os mais pobres. Fazem? Não faz. Por quê? Ah, não foi, é mentira, não foi, é mentira. E vai vir como ladrão. Quando acontecer, vai ser assim. Só que você não sabe quando vai acontecer. E eu aconselho vocês viverem a vida como a Bíblia mandou. Não é para ficar em vigilância, em vigília e oração. Só. É para trabalhar e viver uma vida como se nada tivesse acontecendo, realmente fala isso na Bíblia, mas no seu tempo livre em vigília e oração. Vigiar e orar sem deixar a matéria. Não é trocando a matéria pelo vigiar e orar. Não significa que você vai ser mais defendido e vai ter mais salvação ou vai ser mais retirada dos problemas se você ficar rezando 24 horas. Não. Eu garanto isso para vocês. Não. Mas se você levar a espiritualidade no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas coisas, fazendo os seus trabalhos que você já tem que fazer, ganhando mais experiências, porque a hora que vier, você já fala, já tô meio acostumado. Apareceu uns capeta aqui, eu já tô acostumado com capeta. Uma oportunidade única de manifestações de capeta, você pegar e ver e tudo mais. Meus queridos, aonde que eu quero dar o desfecho? Nem tudo é como você quer que seja. Nem tudo é como você acha que é.
Nem tudo. E você não vai saber o que é o que não é. Você tem que sentir no coração o que é o que não é. Se você entrar em loucura espiritual, mesmo da luz, porque eles fazem isso, nós vamos ter sérios problemas. E nós não, você vai ter sérios problemas. Não faça isso. Tudo com prudência. Nem muito para cá, nem muito para lá. Caminho do meio. Caminho do meio. Nem só uma coisa, nem só outra. Caminho do meio. É a dica que eu posso dar para vocês. Que Deus abençoe infinitamente o carnaval de todos vocês. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.